Sejam muito bem-vindos ao canal Sushi em Detalhes. Eu sou o Everton Biron e hoje estou trazendo uma receita que é o pilar do sushi, que é o tendão de Aquiles do sushi, que é o próprio sushi, o arroz de sushi. O arroz de sushi é chamado de shari, para quem não sabe. Existem vários tipos de arroz, várias marcas de arroz. O arroz de sushi, ele é um arroz japonês. Existem alguns tipos de arroz que são mais curtos, outros mais longos. Normalmente, o mais utilizado é o grão curto. Aqui no Brasil existe uma infinidade de marcas de arroz, com valores e preços totalmente diferentes, e eu te convido para aprender mais essa receita. Antes de começar, é claro, vou te convidar para você se inscrever no canal Sushi em Detalhes, para você ativar o sininho das notificações, porque toda semana tem vídeo novo, toda semana tem uma receita nova e você não pode ficar de fora. Ativa lá, compartilha com a galera, fala de onde você nos assiste ali nos comentários, que vai ser um prazer falar sobre você, mandar aquele abraço aqui no canal. Beleza? Vamos preparar então o shari, ou o arroz de sushi. Uma curiosidade, o arroz de sushi, quando a gente faz ele sem nenhum tipo de tempero, é o arroz Gohan, depois a gente temperou, chama-se shari. É só algumas curiosidades. Para começar, eu vou usar aqui 2 medidas do arroz, e aí eu vou te dizer que a medida do arroz é a medida que você fizer. A única recomendação é, se você usar um copo, use sempre o mesmo para você fazer sempre as mesmas proporções. Beleza? Então eu estou usando aqui o arroz Gin, é um dos arroz aí muito utilizado. Aqui eu vou usar 2 medidas iguaizinhas às que eu já usei. O próximo passo é lavar o arroz para tirar o amido, o excesso de amido que fica no grão. Então, vamos lá para lavar, vou te mostrar como é que faz. Então, o primeiro passo é a gente tirar todo o amido. E esse processo ele é feito aí lavando aproximadamente 3 vezes. Lembrando, você não pode amassar muito o arroz para não quebrar ele. Olha só como a água vai ficando branca. Esse é o amido que vai saindo. Então, feito isso uma vez, eu vou tirar essa água e vou repetir o processo aproximadamente aí 3 vezes. Mas a medida certa é quando começa a água a ficar mais clarinha, né? Sem esses resíduos brancos. Nota que a segunda lavada a água já está um pouco menos esbranquiçada, já saiu bastante do amido. E a gente vai fazer esse processo, vamos repetir esse processo mais uma vez. Não recomendo deixar ele muito tempo na água, tá? Não pode perder muito tempo ali deixando ele molhado. Senão compromete lá na frente no teu resultado final. Lavei 3 vezes, aqui está bem clarinho, não está mais saindo tanto o amido, ou quase nada do amido. Vou escorrer bem essa água, que é para a gente não ter aí essa água como parte da água que a gente vai usar para cozinhar. Só para questões de medida. Como você pode ver, para você que ainda não fez o arroz, ele é cozido sem nenhum tipo de tempero. Ele não vai óleo, não vai sal, não vai nenhum tipo de tempero. Somente o arroz e água. Aqui eu usei 2 medidas de arroz. Então eu vou usar, neste caso, eu vou usar 3 medidas de água. Está um pouco relacionada a quantidade de arroz, quantidade de água, ao tamanho da panela e ao fogo que você vai usar. Então eu vou usar um pouco mais forte, por isso estou colocando um pouco mais. Você teria já um bom resultado usando 2 medidas e meia, tá bom? Então 3 medidas é uma medida legal. Confesso para você que não tenho muita afinidade de fazer arroz numa panela tão pequena, medidas tão pequenas, porque a gente trabalha com panelas enormes e grandes medidas. Mas,
como a ideia aqui é levar para você fazer na sua casa, para você receber sua visita, para você impressionar as pessoas e te fazer uma boa recepção, então eu trouxe ele para um modelo de casa, eu espero que você goste. Lá no sushi, a gente usa também, as panelas são maiores, nós aqui no Sushi em Detalhes, nós não trabalhamos normalmente com panela elétrica, por uma questão de preferência, optamos por fazer o arroz na panela convencional. Estou usando aqui um guardanapo para fechar o buraquinho que tem na tampa, que é para aumentar a pressão dentro da panela do arroz e assim vai melhorar o cozimento. Este arroz, ele deve ficar aí aproximadamente 20 minutos cozinhando e aí sem você mexer para nada. Depois deste tempo, a gente vai desligar o arroz, deixar ele descansar mais aí uns 15 minutos, para só então a gente fazer o tempero. Para você que não sabe, o tempero que nós usamos no arroz shari é o molho sul. Se você ainda não sabe como fazer o molho sul, dá uma olhadinha no vídeo que nós já gravamos aqui no canal. Dá uma olhada na playlist, dá uma olhada nos outros vídeos também. E aí você acompanha aqui o nosso vídeo, acompanha o nosso material para ficar mais fácil para você entender também como é feito todo o processo do arroz. Aqui estou te ensinando como que a gente faz um arroz para sushi, o arroz japonês, e o tempero que a gente usa, que é o molho sul. A receita do molho sul tem no canal Sushi em Detalhes. Agora que já deu os 20 minutos, eu vou então desligar o arroz. Eu vou tirar aqui a tampa para ela sair um pouco do vapor e vou deixar ela descansar por 15 minutos aproximadamente. Precisa respeitar muito bem o tempo de cozimento. O tempo de descanso também é importante, porque se você deixar muito além daquele prazo que você deixa, ele vai puxar muito tempero, também vai ficar muito forte, muito evidente o gosto do cheiro do vinagre, inclusive. Depois que nós lavamos o arroz, nós colocamos o arroz para cozinhar durante 20 minutos. Depois de cozido o arroz, nós deixamos ele descansar por mais 15 minutos. E agora nós vamos temperar o arroz. O recipiente convencional de se colocar, fica bonito pra caramba, que é muito utilizado, é aquela travessa de madeira que os japoneses usam. A vigilância sanitária não permite usar utensílios de madeira na cozinha profissional. Não é interessante, mas em casa é bonito, dá para usar. Não é alguma coisa que, ao meu ver, seja prejudicial, porque já é uma técnica usada há muito tempo. Mas, neste caso, só uma dica para te dizer. Eu vou temperar o nosso arroz aqui nesse recipiente de vidro. Lembra que nós tínhamos utilizado 2 medidas de arroz? Pois é. Então aqui eu tenho uma medida de molho sul. Eu vou mexendo ele aos poucos, ele vai absorver todo esse tempero. Ao contrário do que muita gente pensa, o arroz de sushi ele não é um arroz papado, viu gente? Como vocês podem observar, ele é um arroz num ponto super parecido com o que nós usamos. O que deixa ele com essa liga é o tempero do molho sul, que é a base de açúcar e vinagre. A recomendação que eu te dou é a cada pouco você ir mexendo o arroz, o processo de resfriamento dele acontecer dentro do tempo do arroz, né? Uma dica que eu te dou é você sempre mexer por vários motivos. Primeiro porque este tempero ele vai decantando, ele vai caindo, vai indo para o fundo. E aí se você colocar o tempero e não mexer mais, a parte de baixo vai ficar muito grudenta, muito grudada com o tempero todo, úmida. E a parte de cima vai ficar desidratada e seca, ruim. Então coloquei aqui, deixa um pouquinho, ele vai descansando. Ó, deixei aqui para ele resfriar, fazendo alguns cortes aqui no meio, que ele vai descansando. Só para a gente recapitular aqui a questão do todo o processo do arroz,
A última etapa do arroz, que é a parte de temperar, funciona assim. Então nós usamos aqui 2 medidas de arroz e o tempero eu fui jogando aos poucos. Eu tinha falado que era perto de da metade, mas não é. 25% mais exato, você vai ter um tempero certinho para o teu arroz. Eu recomendo você usar uma panela sempre, um recipiente baixo, que é para você ter um resfriamento melhor do arroz. Não deixa de mexer. Como você pode ver, estou com um pouquinho tempo no processo de secagem. O arroz já absorveu o tempero. E agora ele começa a aparecer o arroz papado, que as pessoas falam que o sushi é feito com arroz papado, né? Você pode observar, não é. Aqui, mais alguns minutinhos, ele vai estar no ponto ideal. E esse foi o nosso vídeo para falar sobre o shari, o arroz de sushi, o arroz japonês. E você encontra essa e outras receitas aqui no canal Sushi em Detalhes. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aí o seu like. E compartilha, segue a gente nas mídias digitais, se inscreve no canal Sushi em Detalhes, ativa o sininho das notificações, segue a gente nas redes sociais, vai ser um prazer enorme levar um conteúdo novo para você cada semana. Valeu? Sou Everton Biron e esse é o canal Sushi em Detalhes.